Ei, pessoal, boa noite. Meu nome é João Mendes. Eu sou médico especialista em clínica médica. Eu trabalho em alguns hospitais aqui em São Paulo. Trabalho na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no pronto-socorro. Trabalho no Hospital Sepaco, que é um hospital particular. Lá eu faço enfermaria e trabalho no ensino com internos e residentes. Aqui na Unifesp eu também trabalho com os internos, no pronto-socorro. E trabalho também no Hospital das Clínicas, da USP, com os hospitalistas. Lá eu faço hospitalismo, né? E lá com residentes. Então, quase todo o meu tempo é com educação e assistência, né? Além disso, eu faço um podcast também de clínica médica, já fazendo jabá aqui no começo, né? Mas é um podcast chamado Tática Clinicagem. A gente pode falar mais sobre isso futuramente, talvez na conversa. E só tem uma hora que eu não atendo com alunos, né? Que é na sexta-feira à tarde, que eu tenho um ambulatório de clínica médica lá no Sepaco, que é o hospital particular que eu trabalho. Mas tirando isso, minha carga horária é sempre com ensino de alguma maneira, né? É isso aí. Eu fiz minha residência em clínica médica. Ah, já aproveitando, né, acho que também eu fiz faculdade na Universidade Federal do Ceará. E aí a residência em clínica médica eu fiz aqui na Unifesp, em São Paulo. E depois passei 2 anos como preceptor da residência de clínica médica. E aí depois eu passei o bastão. Boa noite, João. Boa É um noite. prazer, viu? Como eu te disse no começo da nossa conversa, eu sou um grande fã do TDC, do Tática Clinicagem. Acho muito legal a abordagem de vocês. E eu fico muito feliz por você estar participando, esclarecendo nossas dúvidas. Achei muito legal. Prazer é meu. Então, eu vou começar aqui fazendo aquela perguntazinha clássica que acho que todo mundo faz. Então, por que você escolheu clínica médica? Essa pergunta é uma pergunta boa, né? Eu acho que as pessoas têm dúvida, né? Muitas pessoas veem a clínica médica só como uma passagem, né? E não como um fim. Mas algumas coisas me atraíram na clínica médica. Primeiro, que você nunca fica entediado. Então, você nunca vai sair de casa para fazer a mesma coisa todo dia. Porque sempre vai ter um caso novo, uma coisa diferente. Por exemplo, essa semana eu vi um paciente com mionecrose diabética, coisa que eu nunca não sabia nem que existia. Hoje eu vi um paciente com síndrome do trefinado, que também eu não sabia que existia. E isso é interessante, porque elimina um pouco da monotonia da existência, né? Então, é bom essa variedade e você sempre vai ver coisa nova. Essas são as coisas que me atraem. Uma outra coisa que eu acho muito interessante da clínica médica, né, que a clínica médica proporciona, é que você abraça o paciente, né? O paciente sempre vai ser seu de alguma forma, né? Tem gente que gosta de dizer, não, eu gosto da especialidade porque eu posso dizer que essa queixa não é minha e eu mando para outra pessoa. Eu gosto do contrário. Gosto de dizer que eu tô com o paciente sempre que ele precisar e nos momentos que ele, em qualquer queixa, eu vou de alguma maneira conseguir ajudá-lo, nem que seja de alguma forma não direta, né? Outra coisa é que a sensação de você ser médico na clínica médica era muito clara, assim, sabe? Então você se sente cuidando das pessoas e ajudando, né? E você sai ao dia de casa para servir aos pacientes, isso é muito bom. E eu gosto muito de diagnóstico. Eu gosto de, quando eu não sei as coisas de mistério, essas coisas de descobrir, eu sempre gostei muito. Eu sempre joguei videogame dessas coisas. Mais uma vez, né? É porque eu gosto disso, né? Eu gosto dessas coisas de que você não sabe e tem que descobrir. E isso na clínica médica tem o tempo todo, né? De várias maneiras. Então, acho que, de uma maneira geral, isso foram as coisas que me atraíram na clínica médica, sabe? Além de que muitas das coisas de educação médica, eu sempre gostei de educação. Antes de gostar de medicina, aliás, eu fiz medicina por acaso, eu sempre gostei de educação. Educação é uma coisa que eu gosto mais dentro de todas as áreas. E eu acho que na clínica médica tem muito de educação. Em todas as áreas da medicina tem, mas na clínica médica tem demais. Isso é outra coisa também que me atraiu. Bom, já que tu tá falando tanto assim do que tu gosta na clínica médica e tal, a gente quer saber agora o que tu menos gosta dessa tua rotina quanto clínico, assim. Olha, eu acho que é até uma pergunta que vocês devem me fazer futuramente, né? Mas não deixa de ser um pouco, assim,
você tem que sempre se sentir motivado, né? Então, é mais sobre... É menos sobre se sentir motivado, mas é mais sobre encontrar uma maneira de sempre se motivar, né? Então, porque você tem que estar sempre estudando. Todo dia é coisa nova e você tem que manter um pique de estudo muito grande, né? E, de alguma maneira, colocar isso dentro da sua rotina, para que não fique pesado para você estudar, seja algo natural, né? Então, isso às vezes cansa, né? Você tem que... Não é que cansa, mas encontrar o balanço correto é difícil, entendeu? Esse equilíbrio ele é muito tênue de ser encontrado. Para cada pessoa ele é diferente, não tem uma forma. Então, a busca por esse equilíbrio, ela pode ser desafiadora, isso é um ponto, né? E assim, eu sou um clínico que trabalha com educação, né? A maior parte do tempo. Em inglês eles têm um termo para isso, né? Clinician Educator, né? Em português é uma coisa meio X. Às vezes a gente sente falta da educação ser mais valorizada pelos gestores dos hospitais, né? Mas isso é uma coisa também que às vezes dá uma desanimada, sabe? João, já que você estava falando sobre a educação, como a gente sabe, você é preceptor, né, da residência e do internato, né, Isso. lá da Unifesp. Então, como é que é esse dia a dia de preceptor? Porque eu também, quando eu me formar, eu tenho muita vontade de ser preceptor, eu acho muito legal essa parte de ensinar. Eu fico curioso para saber como é que é esse dia a dia de preceptor. Boa, atualmente eu sou preceptor do internato da Unifesp, eu já fui preceptor da residência por 2 anos, e eu sou preceptor também do internato da Unify, que é uma faculdade particular, que roda no CEPACO, e lá no CEPACO eu sou preceptor dos residentes também, da residência de clínica médica de lá. A preceptoria, ela muda muito conforme o hospital que você está, e se é internato ou se é residência, tá? Na residência, num programa grande como é o da Unifesp, você vai lidar muito com burocracias, né? E muito com questões de bem-estar dos residentes e montar escala, e montar cronograma e tudo mais. Tem a parte acadêmica, que você passa visita em alguns locais, aulas e tudo mais, discute caso, tem também. Mas existe um componente grande de carga, digamos assim, burocrática, né? Que é importante também, não deixa de ser, né? Já em programas menores, como é lá no CEPACO, né, existe a carga burocrática, mas é inerente, por conta do programa ser menor, que você vai ter menos carga burocrática, né? Então, como o programa é menor, você tem uma proximidade com os residentes maior e tudo, né? Então, na residência, em geral, é isso, sabe? A preceptoria do internato, ela é uma preceptoria um pouco mais diferente, porque o aluno ele é vinculado à faculdade, né? Então, eu vou lá pontualmente ali no estágio e tudo mais, passo com ele aquela hora ali da assistência eventualmente, eu dou uma aula também em alguma parte da faculdade aqui. Então, um pouco, é mais a parte de assistência mesmo e de aula e que eu faço, né? A preceptoria no pronto-socorro é assim, os internos, os residentes atendem e discutem casos comigo depois, né? E já no hospital, por exemplo, lá na USP, no HC, a preceptoria quando tem um código, né? Um paciente tem uma insuficiência respiratória, uma convulsão no andar, aí eu vou com o residente, aí o residente participa do atendimento, eventualmente ele pode tentar entubar, passar o acesso e tudo, dependendo, óbvio, né? De como for o cenário. É mais ou menos isso, assim, além de ter aulas e discussões de caso, né? Então, mais ou menos isso. É ruim porque, assim, né? Se o residente não conseguiu, já sei que não tá muito legal. E aí, realmente, eu entro nessa hora. Sim. Bom, até é um desafio, né? Então tem que saber tantas coisas assim para ser um médico clínico. E a gente queria saber como é que tu se mantém atualizado, né? Em todas essas áreas clínicas, que a gente sabe que tem muitas, ao mesmo tempo. Diz que tem que encontrar um horário na rotina para isso, né? Como é que consegue manejar isso? Não é fácil, mas algumas dicas, né? Eu acho que, primeiro, assim, isso é uma pergunta muito boa, tá? É muito boa que os residentes têm o tempo inteiro, porque vocês vão ver que na faculdade é meio que fácil estudar, porque você tem uma matéria, é isso, aí você quer estudar para residência, então tem as questões X que eu tenho que fazer. Pá.
Depois, meu amigo, que você foi jogado no mundo, é um abraço. Aí você que se vira. Então você sente falta de um trilho, certo? Você sente falta disso. Então, mais ou menos, como é que dá para algumas coisas, dicas aí, né? Então, se alguém tiver papel e caneta agora, vai ter uma lista de coisas. Primeiro, assinar uma newsletter de atualização. Isso é muito útil. O New England tem uma newsletter só com artigos que eles fazem resenha dos artigos e mandam para você. Tem que pagar? Tem que pagar. Às vezes, né, você consegue de alguma maneira e tal, mas assim, tem que pagar. Eles dão um de vez em quando para você, mas isso é muito útil, porque basicamente eles pegam vários especialistas que leem todos os jornais, os caras pegam os artigos que são bons, resumem e dizem para você o que mudou na prática. É muito útil. Isso chama New England Journal Watch, certo? Watch, W-A-T-C-H. Vale a pena assinar para ver o que está saindo e tudo. Aí você marca as coisas que você tem interesse, eles te mandam e-mail só daquilo. Outra coisa, você tem que ler os jornais da sua especialidade, né? O jornal que eu leio toda semana é o New England. E o que eu faço? Eu vou para o trabalho de metrô, né? Então eu leio no metrô. Porque não pega nem a área de celular, então nem tem como eu me concentrar. Porque nem o WhatsApp chega nada. Então, assim, ou eu leio ou eu fico olhando pro teto. Então, eu já coloquei isso na minha rotina, eu baixo o artigo, a revisão da semana e o caso, e aí eu boto e vou lendo ali no metrô, no caminho, tá? Então, você tem que... Veja que em casa, eu nem preciso ler o New England, porque eu li no trânsito do trabalho, então foi uma maneira que eu coloquei na minha rotina, né? Outra coisa, você tem que ter uma postura ativa, né? Então, você viu um caso no dia, viu um caso que você achou que era celulite, na verdade era dermatite de Stase. Então, como diferenciar a celulite de outras causas de perna vermelha? Você tem que saber fazer perguntas, entendeu? E é mais importante você ler isso do que você ler como diagnosticar porfiria, porque os seus pacientes vão se beneficiar pouco de você saber como diagnostica porfiria, mas você vai beneficiar muitas pessoas se você souber como diferencia uma celulite de uma dermatite de Stase. Então, estude as coisas mais prevalentes que você vê no dia a dia, tá? Por exemplo, o último post do TDC, tá, de clinicagem, foi sobre um paciente com monoartrite. Será que eu sei que é gota só pela história clínica ou eu preciso funcionar? Porque isso foi uma dúvida que eu tive. Eu vi alguns pacientes com monoartrite, a artrocentese não estava de fácil acesso, aí eu pensei, nossa, será que tem como inferir o diagnóstico de gota sem punção? Aí eu fui revisar a literatura e tinha. Pronto. Então, isso é um ponto, né? Segunda, outra coisa, né? Existem alguns locais, por exemplo, o New England tem um negócio que eu sempre recomendo, tem duas coisas que eu sempre recomendo. Uma é o New England 360, que basicamente é um negócio que você está na residência de clínica médica, você bota o seu mês, eu estou na endócrina, você clica lá em endócrino. Aí ele vai te dar os temas mais importantes, o resumo deles, os principais artigos daquele tema, as principais revisões e as diretrizes. Aí você está aqui, endócrino. Aí você, hoje tem ambulatório de osteoporose. Você clica, osteoporose. Aí vai ter lá isso de osteoporose. Hoje tem ambulatório de adrenal. Aí você clica lá, aí tem lá esse de adrenal. É isso. Para o residente isso é muito útil. Não sei se para o acadêmico, né, para o interno, isso tem tanta aplicação. É meio aprofundado. Esse aí é pago, João? Também? É pago. Não era, mas agora é. Felizmente. É uma pena, né? E a última coisa que eu acho, para mim, é a melhor maneira de estudar, porque, assim, isso também, né, é uma coisa importante, pessoal. Fazer resumo, por exemplo, não é uma coisa que você tem tanta retenção, certo? Se você quiser fazer resumo, fica à vontade. Mas essa informação tem que ser dita. O New England, ele tem também um programa que usa inteligência artificial, né? Ele te faz perguntas e usa repetição espaçada. Então, ele chama New England Knowledge Plus, certo? Então, basicamente, você assina, aí você vai clicar lá em hemato. Aí você clica em hemato, ele começa a te fazer perguntas de hemato. E você não só tem que marcar o item correto, como tem que marcar também o seu nível de confiança na resposta. É o item C e eu tenho certeza. É o item C e eu acho que é. É o item C e talvez seja. É o item C, mas eu não tenho ideia do que eu estou marcando. E aí, baseado nisso, ele sabe
o quanto você sabe daquele assunto e ele sabe o tempo que ele tem que te repetir aquela pergunta até antes de você esquecer. E, além disso, cada pergunta é elaborada pela curadoria do New England, né, que, ok, todo mundo sabe que é bom. Além disso, vem com um comentário da questão dizendo por que aí tem A ou B com referências. Então, para mim, se eu pudesse estudar de um jeito só, era só fazendo questão disso aí, porque é muito bom. Você garante, se você fizer uma questão, você vai aprender uma coisa. O problema de ler alguns artigos é que você lê 1 hora para aprender 5 minutos. Entendeu? Nesse negócio, não. É tudo caso clínico. Paciente tal jeito. O que você faz? Que exame você pede? Então, essas são as dicas aí. Essa parte lembra muito os flashcards, né? Que estão um pouco famosos hoje em dia. Eu escutei até um podcast de vocês que foi sobre residência, que falava de flashcards. Eu acho que tu até comentou que não utilizava muito, mas sabe que hoje já é importante. O pessoal faz muito, Bom, continuando aí, essa daí foi muito interessante. Também tenho muitas dúvidas quanto a isso, porque às vezes eu me perco muito em artigo. Às vezes você perde um tempo danado no artigo, às vezes só quer uma informaçãozinha bem pequena. Mas muito legal essas dicas. Só complementando, assim, até para se tiver alguma pessoa da educação ouvindo, né? Às vezes o papel do professor, né, hoje em dia, é mais ser um curador para o aluno do que ele mesmo ensinar, entendeu? Eu digo, meu amigo, não lê isso aqui agora, não. Vai ler isso aqui, ó. Porque se você for ler isso aqui agora, você vai se perder. Ou então, isso aqui agora para você não é útil. Leia isso aqui, entendeu? Só de fazer isso ele já fez muito. Então, porque às vezes você perde um tempão lendo uma coisa, cara, que você não tem maturidade ainda para saber que não é hora de ler aquilo. Entendeu? Mas se alguém for lá e disser, não, cara, não é a hora disso, tá? A hora disso aqui. Pá. É verdade. Bom, aí continuando as perguntas. Você estava falando um pouco sobre o trabalho na Unifesp, a burocracia e tal, e surgiu até uma dúvida dos nossos ligantes, foi quanto à pesquisa. Vocês conseguem fazer pesquisa lá na Unifesp? É muito burocrático? Como é que funciona? Dá para fazer, mas eu não sou o cara da pesquisa, certo? Então, assim, eu inclusive divido apartamento com uma pessoa que é muito da pesquisa, que é o Iago. Mas, que você inclusive conhece, né? Mas o Iago, ele fez mestrado na Unifesp e tudo, vendo dados de pacientes da hemato no pronto-socorro e tudo mais. Assim, dá para você fazer pesquisa? Dá. Mas é aquele esquema que é quase em todo local. Você tem que encontrar um chefe, um professor que gosta de pesquisa, uma linha que você se interessa, e aí você vai junto com ele, encontrando uma linha que você quer e vai pesquisando e tentando enxertar na sua rotina, de alguma maneira, colocando nos seus interesses, né? Na Unifesp é mais ou menos assim. Tem muitas linhas de pesquisa, você tem que ir atrás e conseguir. No CEPACO, por exemplo, que é um hospital particular, também tem. Inclusive, a gente submeteu um caso para o New England recentemente, ainda está sob aprovação, a gente não sabe se vai dar certo. Mas é mais na forma de relato de caso, né? Aqui na Unifesp tem como fazer série de casos e tudo mais. E na USP também tem muitos campos de pesquisa lá conhecidos. Então, é possível. Você tem que ter interesse só, né? E desprender tempo. Tem pessoas que têm essa veia de pesquisa, né? Eu realmente não sou essa pessoa. Mas, assim, talvez eu tenha que fazer em algum momento. Bom, a gente quer saber agora sobre a sua qualidade de vida, né? Você acha que você consegue ter uma boa qualidade de vida como médico clínico? Acho que sim, viu? Acho que sim. Assim, eu faço atividade física pelo menos 4 vezes por semana. E eu tento dormir 7 horas por dia todo dia. Então, e eu não trabalho final de semana também. Eu trabalho um final de semana no mês. Aliás, no mês eu faço um plantão de 24 horas no final de semana. É isso que eu faço de final de semana. E eu dou plantão noturno, mas talvez eu saia. E normalmente dos 4 dias da semana eu trabalho 4, porque assim, eu tenho um de clinicagem, né? Que aí invade a minha vida. Mas pensando em trabalho assistencial nesses locais que eu falei, eu consigo, mesmo assim, eu consigo fazer atividade física, como eu falei, consigo dormir 7 horas por dia, dou só um plantão noturno. Ano passado eu não dava plantão noturno, passei um ano inteiro sem dar plantão noturno, sem trabalhar no final de semana. Óbvio, tem que trabalhar assim, né? Tirando o de clinicagem mais uma vez. Eu jogo videogame pelo menos uma vez por semana eu jogo. E então, assim,
Eu estou muito feliz com a minha qualidade de vida, assim, sabe? Assim, a gente tem sorte, né? O médico tem sorte de conseguir, assim, uma remuneração ok, assim, pelo menos para se manter bem e com conforto, né? Então, é muito de você encontrar, óbvio que cada pessoa tem as suas necessidades, a gente sabe, né? Mas é muito comum a pessoa conseguir ter algum grau de conforto, né? É só tentar não meter os pés pelas mãos com carga horária e tudo mais. Então, João, você estava falando um pouco sobre essa parte da remuneração. Então, como é que funciona mais ou menos a remuneração do clínico? Com o que vocês conseguem ganhar mais dinheiro? É com plantão? É com atendimento ambulatorial? Uhum. Em geral, o plantão, assim, o clínico tem essa vantagem também. Você pode trabalhar com muita coisa, né? Você pode trabalhar desde de educação, que eu trabalho, que é o que ganha menos. Mas você pode trabalhar com. Já fui, ó. O que eu já fiz? Já fiz UTI há muito tempo, trabalhei em UTI, às vezes até como diarista em alguns locais, já tive ambulatório, já trabalhei em enfermaria, pronto-socorro, time de resposta rápida. Tem gente que eu conheço que trabalha em alguns locais com medicina do trabalho, assim, sei que tem especialização de medicina do trabalho, mas tem gente que consegue se inserir. Então tem muitas, né? Muitas áreas de atuação do clínico. Uma coisa que tem crescido muito é a medicina de perioperatório, tá? Então, um cuidado integrado de clínico e cirurgião, isso tem crescido muito. Em geral, você consegue ganhar parecido com boa parte dos médicos, assim, né? Que dão plantão, ganha por plantão. Na enfermaria, você consegue ganhar uma quantidade razoável e ter um horário mais flexível, quem gosta de enfermaria, né? E ambulatório, a maior parte dos ambulatórios é um pouco rápido, né? Um pouco tocado. A não ser que você tem gente que tem nome e consegue cobrar caro numa consulta, mas essa não é a realidade da maioria dos médicos, né? O que a clínica médica consegue te proporcionar de diferente, né? É que você, pelo menos aqui em São Paulo, consegue plantões melhores, porque você é qualificado. Tem um hospital que só aceita médico com residência de clínica médica, né? Você fica mais tranquilo para dar plantão em pronto-socorro, em UTI, né? Você se sente que está fazendo realmente mais o melhor pelos seus pacientes, né? Eventualmente plantões que pagam melhor, né? E que tem mais qualidade, pelo menos o mínimo ali de conforto para você e tudo mais, né? Então a clínica médica traz esse tipo de porta, né? Você vai ganhar muito mais que outros médicos? Aí depende. Eu diria que na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos. Óbvio, é possível, é possível. Mas são escolhas também, né? Por exemplo, a última vez que eu troquei de emprego, eu troquei para ganhar. Eu ganhar. Antes eu ganhava 2 vezes e meio do que eu ganho hoje. Tipo isso. Mas é uma coisa que fazia sentido para o que eu queria trabalhar com, que é a educação e tudo mais, entendeu? Então é isso, né? Você troca uma coisa pela outra. Você pode ganhar muito mais, né? Mas aí você perde outras coisas. É muito isso, sabe? Mas eu diria que, sendo sintético, eu acho que eu divaguei demais, você consegue ganhar um pouco na média do que os outros médicos ganham, se a dúvida é essa, com plantões um pouco melhores, certo? E eventualmente você pode ganhar mais se você tiver contatos, muitas vezes sorte, desempenho e tudo mais. É mais ou menos isso. Bom, e assim, tá do Nordeste, né, do Ceará, né? Uhum. E existe, percebeu assim, alguma diferença entre os plantões, por exemplo, de São Paulo e do Nordeste? Eu trabalhei pouco em Fortaleza, né? Em Fortaleza eu trabalhei 2 meses só, que aí eu vim logo para residência aqui. Assim, a epidemiologia muda um pouco, né? Aí tem muita arbovirose, muita arbovirose. Pelo menos de quando eu trabalhei aí, né? Era muita arbovirose mesmo, mesmo. Aqui nem se compara, nem se compara, assim. Então é bem diferente esse aspecto. Eu acho que é difícil dar uma opinião sobre isso, porque eu não consigo fugir do meu viés, porque aí eu trabalhei numa UPA, num bairro que tinha menos condições, né, um bairro mais pobre, enquanto que aqui eu trabalho em hospitais universitários de grande porte, né? Então, eu acho que vai ser muito mais o viés da instituição que eu trabalho do que do próprio local, entendeu? Eu acho que vai ser muito mais isso.
Mas eu diria que a epidemiologia eu senti que muda nesse sentido. João, enquanto todo mundo sabe, né, que muita gente fala assim, vou fazer clínica médica para fazer endócrino, vou fazer clínica médica para fazer reumato. Tipo, todo mundo, muita gente vê a clínica médica como uma estrada, uma ponte, né, para a especialidade. Qual é a tua opinião sobre isso? Tu pensa em fazer alguma alguma coisa assim? Boa. Eu acho que para algumas pessoas faz muito sentido e tem que ser mesmo, né? Tem gente que gosta muito de uma área, quer trabalhar com aquelas mesmas coisas e tudo, quer se aprofundar no estudo daquele tópico. Então eu acho que para algumas pessoas isso faz sentido e tem que ser isso mesmo. Óbvio que eu acho que assim, é legal você entrar na clínica com uma mentalidade aberta, sabe? De ver tudo, de curtir a experiência de ser residente de clínica médica, né? De aproveitar essa experiência. E depois você vai para a sua especialidade. Agora, para algumas pessoas, eu sou o caso, né? Uma dessas, talvez a minoria atualmente, mas isso parece que cada vez mais tem mais gente com essa ideia. Para algumas pessoas, a clínica médica é o que elas querem fazer para o resto da vida, né? Trabalhar com uma variedade de pacientes muito grande, tá sempre se atualizando em várias coisas e tudo. Então, é, é, eu acho que é muito uma coisa individual. Sabe? É importante você ter ideia do que cada um faz, né? É, é, não ser muito idealista, assim, saber que tudo que você fizer, seja ficar na clínica, seja ir para uma subespecialidade, vai ter ônus e bônus. Quando você vai para a especialidade, é inerente se afastar da clínica, é natural isso acontecer, né? Mas é a escolha da pessoa também. Então, eu acho que a resposta para isso é que depende do seu projeto pessoal e de futuro, certo? João, e outra pergunta, né? Como todo mundo te conhece, do TAD de clinicagem principalmente, o que é que tu acha que o TAD de clinicagem proporcionou assim na tua vida profissional? O que que mudou? O que que trouxe de bom para ti? Então, assim, eu acho que uma das coisas é que sentir que você está fazendo uma coisa que está ajudando as pessoas, né? Isso é bem legal, assim. Você fala, às vezes eu falo uma coisa para um aluno aqui, né, um interno residente, e eu ajudei ele, né? Mas às vezes você fala uma coisa no podcast e a capacidade de difusão disso é muito grande, né? Você ajuda uma pessoa que você nunca conheceu e chega num paciente que você nunca vai conhecer. Já chegou até em animais, viu? Já teve animais que foram salvos pelo TAD Clinicais. Vou deixar essa informação aqui para vocês. Mas isso é muito legal, né? Você usar a rede social, usar os canais para difundir conhecimento. Segundo é que me ajuda a ficar atualizado, né? Porque para fazer um podcast, o podcast de dengue, eu fui ler guideline da Índia, meu amigo, para poder fazer o podcast, entendeu? Então, assim, acaba que o cara fica atualizado. Ele tem que fazer, putz, vou falar aqui, uma galera vai ouvir, eu tenho que ir preparado para essa parada. Então, me ajuda a me tornar atualizado. Eu fico perto dos meus amigos, e fico em contato com eles o tempo inteiro, isso é muito bom também. E por conta do Tade Clinicagem, eu tenho que me atualizar. Eu não usava Twitter, passei a usar no contexto do Tade Clinicagem, foi muito bom. Agora eu adoro o Twitter, não quero mais nem ouvir saber do Instagram. Então, tem muito isso também, sabe? Eu acho que o Tade Clinicagem ele abriu minha cabeça para inovações. Ele permitiu que eu fizesse uma coisa que eu gosto muito, que é a educação numa larga escala. E me faz eu me atualizar, faz eu ser um médico melhor para eu estudar e me deixa perto dos meus amigos. Então, consome muito o meu tempo. Eu fico muito cansado, isso é verdade. Mas no final é bom. Nossa, e é bom principalmente pra gente que escuta todos os episódios. Então, muito Divulguem, obrigada. A gente vai divulguem. divulgar a palavra do Tade Clinicagem. Espalhem a palavra. Então, não é o foco da nossa entrevista hoje, né? Mas algumas pessoas acabaram perguntando sobre questões sobre a sua residência, né? Sobre a Tá? sua residência de clínica médica, né? Então, a gente vai passar para essa segunda parte agora da entrevista. Uhum. A gente quer saber, então, como é que funcionava a divisão das especialidades em cada ano da residência, né? No tempo que você fez. Tá. Vou ver se eu lembro, tá? No R1, a gente passa. Eu comecei pela nefro, depois eu fui para pneumo, depois eu fui para infecto, depois eu fui para
eu acho que cuidados paliativos, depois cardio, aí teve UTI do pronto-socorro, neuro, enfermaria de clínica médica são 2 meses, tem férias nossa, eu tô esquecendo de alguma especialidade, mas já eu lembro. No R2 tem nefro e onco, pneumo de novo, cardio e geriatria, UTI do pronto-socorro, de novo, UTI da clínica médica, que é uma UTI só da clínica, uma enfermaria de clínica, pronto-socorro, um médio eletivo, CCIH, férias, endócrino, reumato, hemato, e é praticamente todas as especialidades que a gente passa, todas. E é mais ou menos assim a divisão. Só que nos estágios que tem R2 e R1 de clínica, aí o R1 tem uma função mais direta com os pacientes e o R2 ele administra mais, assim, sabe? Tem essa diferença. Mas é mais ou menos isso. É assim que é mais. Aqui na Unifesp você roda em todas as especialidades, todas. Durante a residência, João, tu conseguiu fazer alguns plantões, conseguia ter. Porque a gente sabe que tem um problema financeiro de fazer residência, que a bolsa já não é essas coisas. Não. Assim, é, é, eu sou uma pessoa muito econômica, tá? Então eu não gasto dinheiro. Sim. Então eu dava um plantão de 24 por mês e com a bolsa de residência eu me mantinha aqui em São Paulo, que é caro, tá? Pagando aluguel e tudo mais, mas com esse plantão de 24 e a bolsa eu me mantinha. Agora sim, né? Aí o cara também tem que ser mala, né? Por exemplo, o que acontece? Nas férias eu pegava e dava uns plantões. Porque aí eu tinha uma gordurinha para quando eu voltasse para a residência, eu não precisava me matar, entendeu? Porque assim, eu não acho, assim, cada pessoa tem as suas necessidades, né? Eu acho que não cabe a ninguém julgar. Tem pessoas que precisam dar mais plantões porque elas têm dívidas ou compromissos que elas precisam honrar, e ok. Mas se você puder dar pouco plantão na residência, é melhor por uma série de motivos, certo? Você vai aproveitar melhor a sua residência, você vai se dedicar mais aos pacientes e, em geral, se faz a residência no começo da carreira, né? E é um momento em que você está estabelecendo a maneira como você se relaciona com o seu trabalho, entendeu? Em geral, a pessoa tende a repetir os padrões que ela adquire na vida. Então, se eu começo a fazer de uma coisa de um jeito, a tendência é que eu continue fazendo essa coisa desse jeito por muito tempo. Então, se no começo da sua vida você se acostumar a já ter uma carga bizarra de trabalho, porque a residência já é pesada, aí você bota um monte de plantão, você vai viver cansado, né? Então, se você acaba criando esse padrão, pode ser danoso para você no futuro. Você pode entrar em burnout, e é muito comum a gente ver isso, né? Mais uma vez, algumas pessoas precisam fazer isso, né? Precisam dar mais plantões, porque elas têm compromissos para honrar e tudo bem. Mas se você puder trabalhar menos, pessoal, é melhor, até porque a residência é muito pesada e exige dedicação. Qual, assim, na sua opinião, claro, né, as melhores escolas de clínica médica atualmente? Essa pergunta é difícil, tá? Difícil porque eu não conheço muitas, né? O que eu vou ter de amostra são as que eu conheço do Ceará, que são muito boas. O Hospital Universitário, né, da UFC, e o Hospital Geral de Fortaleza, que são muito bons. Então, recomendo, assim, a experiência que eu tive lá foi muito boa. São pessoas maravilhosas, muito capazes. E aqui eu conheço bem a Unifesp, que é uma residência muito boa, super recomendo. Conheço a residência do CEPACO. A residência do CEPACO foi uma residência que eu e o Pedro, do TAD Clinicais, a gente encarou esse projeto e a gente meio que criou a residência lá de clínica médica. E os presidentes ficam bem em contato com a gente, então a gente tenta dar uma atenção bem direcionada para eles. Então o programa de lá é muito bom, é um programa novo. E o programa da USP é excelente, né? Não precisa nem de propaganda, né?
Então, também é muito bom o programa de residência do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Mas tem outras muito boas, Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina. Então, assim, é difícil dizer isso. O que eu conheço são esses serviços e são excelentes. Assim. Todos eu recomendo fortemente, porque você vai sair, sim, bem informado, sabendo que você também pode sair mal formado. É só você querer. É só você não se dedicar. E a última pergunta, João. Hum, Sei que já faz um tempo e tudo, mas todo mundo fala que o R1 sempre é mais difícil, porque é tem aquela mesmo. dificuldade de adaptação e tal. Então, como é que foi mais ou menos o teu R1? O que tu achou da experiência? O que tu Não é pode dar de fácil. conselhos para os R1s futuros? Não é fácil, tá, pessoal? Aviso logo. Eu quis desistir várias vezes no meu R1, especialmente no primeiro mês, assim, de dizer, rapaz, com certeza eu vou embora, com certeza eu vou embora, com certeza, entendeu? Frio, frio é muito ruim, eu não gosto. Tá longe da família é muito ruim, né? E assim, eu vim pra cá, eu tive que pedir dinheiro emprestado. Eu tive que vender carro, pedir dinheiro emprestado, porque eu não tinha grana pra cá, né? Tem que pagar cursinho que você faz para passar na residência e tal, né? Isso aí você fica meio apertado, né? Você, poxa, vou ter que dar uma economizada, não vou pedir uma comida, é, não vou, sei lá, vou ter que dar esse plantão a mais que eu não queria para poder pagar o cheque do CPMED que vai cair, entendeu? Eu fazia isso, né? Ou então almoçava no hospital no final de semana para poder não pagar, também fazia isso. Não que eu tenha passado necessidade, lógico que não, né? Mas eu tô dizendo assim, se eu pudesse, assim, se tivesse, eu tentei ir pro exército, tá? Inclusive, tá? Para poder ganhar um ano, fazer um dinheirinho e vir para cá mais tranquilo. Eu acho que faz mais, se você puder fazer isso é até bom, sabe? Óbvio, se você tiver condição e aí puder rasgar, aí você rasga, meu patrão. Aí não tem, né? Agora, se você tá apertado, talvez, e você estiver precisando pagar alguma dívida e tudo mais, talvez não seja a hora de você entrar na residência. Talvez seja a hora de você trabalhar um ano, quitar as coisas, fazer uma gordura e aí entrar na residência para realmente se dedicar, até para não acabar desenvolvendo uma doença psiquiátrica durante a residência. Então, eu acho, minha recomendação é essa. Se você tem compromissos financeiros para honrar, talvez não seja a hora de entrar. Ficar longe da família é difícil mesmo. E como eu tinha que pagar essas coisas, por exemplo, eu passei um ano sem ver minha família, que eu não podia viajar, porque era cara a passagem. E o frio é muito ruim, aqui em São Paulo, pelo menos. Então, João, essas perguntas. Eu não sei se os meninos têm alguma pergunta a mais. Se vocês tiverem, podem abrir o microfone. Mas eu quero só agradecer mesmo. Vocês do TDC são muito legais, são muito receptivos. Eu acho muito interessante a forma de abordagem de vocês, a contribuição que vocês estão trazendo para, eu digo para o Brasil todo, para todos os estudantes de medicina, porque o Brasil todo escuta vocês. Então, eu fico muito feliz por, por vocês continuarem esse projeto e vir falar aqui com a gente, viu? Valeu, eu que agradeço. Foi um prazer falar aqui com vocês. E obrigado pela audiência, né? E mandem críticas e sugestões aí para o podcast, que a gente fica super feliz quando vocês interagem com a gente, pessoal. Eu só espero que o Além disso, TDC, só espero um dia poder passar algum plantão com o plantão do TDC. é bom, viu? Tá esperando. E o TDC tá crescendo demais. Eu fico também muito feliz. É site, é Twitter, é o curso de vocês. Eu assinei também o curso de vocês. Foi muito legal, muito interessante. Então, eu fico muito feliz por esse crescimento de vocês. Fazer o jabá aqui, né? Então, aproveitar, pessoal, sigam aí nas redes sociais, @Tati Clinicagem, no Instagram, no Twitter, no YouTube também tem canal. A gente também, nosso forte mesmo é o podcast, né? Você pode encontrar em qualquer tocador de podcast que você curtir, pode ser no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, você encontra. É só botar lá Tati Clinicagem que você vai encontrar, tem vários temas. E sigam lá. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado, João. Boa noite. Se tiver alguma pergunta também, fiquem à vontade aí. João, boa Oi. noite.
Oba! Primeiramente, eu sou muito fã de vocês. É muito bom. A ideia do TDC em bolos foi excepcional para você escutar durante o trânsito. Foi uma ideia Curtinho, né? muito bom, muito bom. Eu queria perguntar, você falou muito das questões de assinar o New England para ter acesso à informação. Uhum. Eu queria saber se o residente ele tem algum suporte da universidade no acesso às informações. Essa pergunta é muito boa, muito boa. E tem sim. Tem sim, muitas vezes o VPN das universidades ele dá acesso, né? Dá acesso ao UpToDate, né? Que é aí um grande ponto de partida para o residente, né? UpToDate, muitas informações você encontra lá a resposta. E se você não encontrar a resposta lá, vai ter a literatura para você pesquisar e tirar as suas conclusões. Então, muitas vezes o VPN da sua instituição vai te dar acesso ao UpToDate, ou você divide com um coleguinha, né? Assinatura e tudo mais. E muitas vezes também a universidade te dá acesso aos jornais, né? Ao New England, ao JAMA, né? O BMJ, ao Lancet, então eles vão ao Annals of Internal Medicine, né? Então, muitas vezes a própria instituição vai te dar acesso a esses grandes jornais para você se manter atualizado. Então, a resposta é sim, você tem apoio do seu programa de residência, pelo menos os que eu conheço fornecem esse tipo de apoio. Tá ok, obrigado. Acho que eram essas as perguntas, João. Fechou. Muito obrigado, de novo, viu? Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Para de gravar aí. Vou